Você já se perguntou se realmente pertence a Deus? Já sentiu aquele vazio que vem quando a dúvida sussurra ao seu ouvido? Será que Ele me escolheu? Será que sou suficientemente bom? Hoje eu quero falar diretamente ao seu coração sobre algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua caminhada espiritual. Quero revelar a você os sinais poderosos de que Deus já colocou o seu selo sobre a sua vida. E talvez você nem saiba disso ainda. Há uma verdade profunda nas Escrituras que precisa ecoar em sua alma neste momento. Quando Deus escolhe alguém, Ele marca essa pessoa. Não com uma marca visível aos olhos humanos, mas com um selo espiritual que transforma tudo. Paulo escreveu aos Efésios palavras que muitos leem, mas poucos compreendem em profundidade. Nele, também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Efésios 1:13. Selado. Essa palavra não é poética, é profética. Quando Deus sela, Ele marca a posse. Ele declara propriedade. Ele estabelece proteção. Nos tempos antigos, um selo significava autenticidade, autoridade e segurança. Ninguém podia violar aquilo que estava selado pelo rei. E você precisa entender hoje: se Deus colocou o seu selo sobre você, nenhuma força no inferno pode invalidar essa marca. Mas aqui está o problema que atormenta tantos corações sinceros. Muitos filhos de Deus vivem como órfãos espirituais. Têm o nome escrito no livro da vida, mas não vivem com a certeza dessa realidade. Caminham na fé, mas tropeçam na dúvida. Oram, mas questionam se suas orações alcançam o trono de Deus. E por que isso acontece? Porque não reconhecem os sinais do selo divino em suas próprias vidas. Pense em José no Egito. Ele foi vendido como escravo, caluniado, jogado na prisão. Passou anos longe de casa, longe dos sonhos que Deus havia colocado em seu coração. Mas havia algo em José que não poderia ser apagado: o selo de Deus. E sabe como esse selo se manifestava? Na capacidade sobrenatural de manter a integridade quando todos ao redor se corrompiam. Na sabedoria que fluía dele mesmo nas circunstâncias mais adversas. Na paz que habitava seu coração enquanto as correntes prendiam seu corpo. José não sabia, naqueles anos sombrios, que Deus o estava preparando para governar uma nação. Ele não podia ver o quadro completo, mas o selo estava lá, operando, protegendo, preparando. E você que está me ouvindo agora precisa entender: se há sinais do selo de Deus em sua vida, então há um propósito sendo tecido nos bastidores, mesmo que seus olhos naturais não consigam enxergá-lo. O primeiro sinal poderoso de que Deus já te selou é este: você não consegue se conformar com o mundo, por mais que às vezes queira. Há algo dentro de você que resiste, que luta, que se incomoda com aquilo que contraria a vontade de Deus. Paulo escreveu em Romanos: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Escute bem. Pessoas não seladas se acomodam facilmente. Elas flutuam com a corrente do mundo sem resistência interna. Mas você, filho de Deus, você sente o conflito. Quando o mundo puxa para um lado, algo em seu espírito puxa para o outro. Você não consegue assistir certas coisas sem se sentir incomodado. Não consegue participar de certas conversas sem sentir uma inquietação profunda. Não consegue tomar certas decisões sem ouvir uma voz suave que diz: este não é o caminho. Isso não é fraqueza, meu amado. Isso é o selo operando. É o Espírito Santo fazendo morada permanente em você. Não como visitante, mas como habitante eterno. E quando ele habita, ele transforma. Quando ele marca, ele muda a natureza daquilo que toca.
O segundo sinal é igualmente poderoso e muitas vezes mal interpretado. Você enfrenta oposição espiritual intensa. Deixe-me ser claro, quanto mais selado você é por Deus, mais o inimigo tenta fazer você duvidar desse selo. Pense em Jó. Aquele homem era descrito como íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó 1:1. Deus mesmo atestou o caráter de Jó. E o que aconteceu? A tempestade mais violenta da sua vida desabou sobre ele. O inimigo não perde tempo com aqueles que já estão em suas garras. Ele concentra seus ataques mais ferozes contra aqueles que carregam o selo divino. Por quê? Porque pessoas seladas são perigosas para o reino das trevas. Elas carregam luz onde há escuridão. Trazem esperança onde há desespero. Manifestam o poder de Deus onde há opressão. Por isso você enfrenta batalhas que outros não enfrentam. Por isso, suas lutas parecem mais intensas. Por isso, quando você decide obedecer a Deus, parece que o inferno todo se levanta contra você. Mas aqui está a verdade gloriosa que precisa penetrar seu coração agora mesmo. A intensidade da batalha revela o tamanho do seu chamado. Ninguém ataca um soldado inofensivo. O inimigo só concentra artilharia pesada contra alvos estratégicos. Se você está sob fogo intenso, é porque há algo em você que ameaça os planos das trevas. O selo de Deus sobre sua vida não é apenas proteção, é declaração de guerra contra tudo que se opõe ao reino. Jesus disse aos seus discípulos: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16:33. Note que ele não disse, talvez tenham aflições, ou se as coisas derem errado. Ele foi categórico, tereis. Mas por quê? Porque eles estavam selados, porque eram alvos, porque carregavam dentro de si o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. E você também carrega esse poder. Cada vez que o inimigo tenta fazer você desistir, lembre-se, ele não perde tempo com quem não representa a ameaça. Sua oposição é a prova do seu selo. Suas batalhas são o testemunho da sua importância no reino. O inferno treme quando você ora porque sabe que suas orações não são vazias. Elas carregam a autoridade daquele que te selou. O terceiro sinal que revela o selo de Deus sobre você é este: a fome crescente pela presença de Deus em seu coração. Não uma religiosidade mecânica, não um ritual vazio, mas uma fome genuína. Davi expressou isso de forma magistral. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmos 42:1-2. Essa fome não é natural, ela é sobrenatural. É plantada pelo próprio Espírito Santo no momento em que ele sela uma vida. Pessoas não seladas podem até frequentar igrejas, participar de atividades religiosas, mas não têm essa fome ardente. Para elas, Deus é uma opção entre muitas. Mas para você, filho selado, Deus não é opção. Ele é necessidade. Não é complemento, é essência. Você pode passar dias sem certas coisas, mas não consegue passar sem buscar a face dele. E sabe o que acontece quando essa fome está presente? Você não se satisfaz com experiências rasas. Louvores superficiais não enchem seu coração. Mensagens vazias não alimentam sua alma. Você quer mais, precisa de mais. Anseia pela profundidade, pela revelação, pelo toque genuíno do Altíssimo. Isso não é exigência, é marca do selo. Quando você começa a reconhecer esses sinais em sua vida, algo poderoso acontece. A dúvida começa a perder força, mas é importante que você entenda a natureza dessa jornada. O selo de Deus não elimina as tempestades, mas garante que você não naufragará nelas. Não remove as provações, mas assegura que você sairá purificado delas. O quarto sinal poderoso que revela o selo divino em sua vida é a capacidade de perdoar quando tudo em você grita por vingança. Isso parece simples, mas é profundamente sobrenatural.
A natureza humana guarda rancor, alimenta mágoa, planeja retaliação. Mas quando Deus sela uma vida, Ele implanta nela a capacidade de perdoar da mesma forma que foi perdoada. José do Egito, novamente, nos dá um exemplo magistral. Quando seus irmãos, aqueles mesmos que o venderam como escravo, que destruíram seus sonhos de juventude, que causaram anos de sofrimento indescritível, quando esses homens estavam diante dele, tremendo de medo, esperando vingança, o que José fez? Chorou, abraçou-os, perdoou-os e disse aquelas palavras que só podem vir de um coração selado. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. Você consegue perceber a profundidade espiritual dessas palavras? José não minimizou o mal que sofreu, não fingiu que não doeu, mas conseguiu enxergar além da traição humana e ver a soberania divina operando. Essa é uma marca inconfundível do selo de Deus. A capacidade de ver propósito onde outros veem apenas tragédia. Se você já perdoou alguém que não merecia perdão, você carrega o selo. Se já abençoou quem te amaldiçoou, você carrega o selo. Se já orou por aqueles que te perseguiram, você carrega o selo. Porque essas ações não nascem da carne. Elas são fruto do Espírito que habita em você. Jesus ensinou: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5, 43, 44. Isso não é conselho de autoajuda, é comando do reino. E só pode ser obedecido por aqueles que foram transformados internamente pelo selo do Espírito Santo. Quando você consegue fazer isso, mesmo que com lágrimas, mesmo que com dor, você está manifestando uma realidade celestial em meio às circunstâncias terrestres. O quinto sinal é este: você experimenta paz inexplicável em meio ao caos. O mundo vê suas circunstâncias e não entende como você ainda permanece de pé. Eles esperam te ver desmoronar, mas você continua firme. Não por força própria, mas pela paz que excede todo entendimento, aquela paz que Paulo descreve em Filipenses. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Essa paz não faz sentido lógico, ela desafia a razão. Como alguém pode ter paz quando o diagnóstico é grave? Como pode permanecer sereno quando as finanças desmoronam? Como pode dormir tranquilo quando o futuro parece incerto? A resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. O selo de Deus garante que quem está no controle não é você, mas aquele que te selou. Lembro de Daniel na cova dos leões. Aquela não era uma situação para se ter paz. Leões famintos, noite escura, sentença de morte decretada. Mas Daniel dormiu. Não porque era corajoso por natureza, mas porque o selo de Deus estava sobre ele. E quando o rei chegou de manhã angustiado, gritando: Daniel, servo do Deus vivo, acaso o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde livrar-te dos leões? A resposta de Daniel foi calma, serena. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel 6, 20, 22. Você já passou por situações que deveriam ter te destruído, mas você sobreviveu? Já enfrentou circunstâncias que fariam qualquer pessoa desmoronar, mas você encontrou força para continuar? Isso não é sorte, não é resiliência natural. É o selo operando, é a paz de Deus montando guarda ao redor do seu coração, protegendo sua mente, sustentando seu espírito. O sexto sinal que confirma o selo divino em sua vida é a crescente sensibilidade ao pecado. E preste atenção, não estou falando de condenação religiosa que te esmaga. Estou falando de uma consciência aguçada que te alerta quando você está se desviando do caminho. Antes, você podia pecar e dormir tranquilo.
Agora, quando erra, há um desconforto imediato em seu espírito. Isso incomoda muita gente. Alguns interpretam essa sensibilidade como fraqueza ou até neurose espiritual. Mas deixe-me dizer a verdade. Quanto mais próximo de Deus você está, mais sensível ao pecado você se torna. Não porque Deus quer te condenar, mas porque Ele quer te proteger. Davi, após seu pecado com Batseba, escreveu: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Salmos 51:4. Note que Davi não minimizou, não justificou, não transferiu culpa. Ele reconheceu, confessou e se arrependeu. Essa capacidade de reconhecer o próprio pecado e se arrepender genuinamente é um sinal claro do selo de Deus. Pessoas sem esse selo podem cometer os mesmos erros repetidamente sem nenhum remorso. Mas você, filho selado, você não consegue. Há algo dentro de você que resiste, que acusa, que chama você de volta à santidade. Isso não significa que você nunca mais vai errar. Significa que quando errar, não vai permanecer no erro. O selo não te torna perfeito, mas te mantém sensível à voz do Espírito Santo. E essa voz é como um pastor que busca a ovelha desgarrada. Ela não descansa até te trazer de volta ao aprisco. O sétimo sinal é especialmente poderoso e frequentemente mal compreendido. Você sente um chamado crescente para fazer diferença na vida de outros. Não por obrigação religiosa, mas por compaixão genuína. O selo de Deus não te torna egoísta ou focado apenas em sua própria salvação. Pelo contrário, ele te torna um canal da graça divina para aqueles ao seu redor. Jesus disse: de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10:8. Quando você reconhece que foi selado não por seus méritos, mas pela misericórdia divina, você naturalmente deseja que outros experimentem essa mesma graça. Você começa a orar por pessoas que antes ignorava. Começa a se importar com dores que antes não te tocavam. Começa a usar seus recursos, seu tempo, seus talentos, não apenas para seu próprio benefício, mas para abençoar outros. Isso não é trabalho social disfarçado de cristianismo. É o fruto natural de um coração transformado. É a evidência de que o mesmo Espírito que habitou em Cristo agora habita em você. Paulo escreveu aos Coríntios: porque o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5:14. Esse amor não é sentimentalismo. É uma força motriz que te impulsiona a agir, a servir, a doar, a sacrificar. Se você sente essa compaixão crescendo em seu coração, se encontra seu olhar se voltando para os necessitados, se seus recursos começam a fluir não apenas para suprir suas necessidades, mas também para abençoar outros, isso é sinal claro do selo divino. Porque o egoísmo é da carne, mas a generosidade é do Espírito. Agora, enquanto você reflete sobre esses sinais, talvez esteja pensando: mas eu vejo alguns desses sinais em minha vida e não vejo outros. O que isso significa? Deixe-me ser claro com você. O selo de Deus não opera da mesma forma em todas as vidas ao mesmo tempo. Ele é progressivo em sua manifestação, mas absoluto em sua garantia. O oitavo sinal que revela o selo divino em sua vida é este: você enfrenta circunstâncias impossíveis, mas testemunha intervenções sobrenaturais. Não sempre da forma como esperava, não sempre no tempo que planejava, mas de maneiras que só podem ser atribuídas à mão de Deus. Essa é a marca registrada de uma vida selada, o sobrenatural invadindo o natural. Pense na mulher com fluxo de sangue que aparece nos evangelhos. 12 anos sofrendo, 12 anos gastando tudo com médicos que não podiam curá-la, 12 anos de isolamento, de vergonha, de desesperança. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, algo aconteceu dentro dela. Uma fé impossível nasceu em meio à impossibilidade da situação. Ela disse a si mesma: se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. Marcos 5:28. Isso era fé ou loucura? Do ponto de vista humano, era absurdo.
Mas do ponto de vista espiritual, era o selo de Deus operando nela antes mesmo dela conhecer plenamente quem era Jesus. E o que aconteceu? Ela tocou. Ela foi curada. E Jesus, reconhecendo algo especial nela, disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Marcos 5:34. Jesus a chamou de filha. Você entende o que isso significa? Ele a reconheceu como pertencente ao reino. Ele validou o selo que já estava operando nela quando ela tomou aquela decisão impossível de avançar pela multidão, mesmo ritualmente impura, mesmo arriscando tudo para tocar naquele que poderia mudar sua história. Se você já viu Deus intervir quando tudo parecia perdido, você carrega o selo. Se já experimentou provisão quando os recursos se esgotaram, você carrega o selo. Se já testemunhou portas se abrindo quando todos os caminhos pareciam fechados, você carrega o selo. Porque essas não são coincidências, são confirmações de que o Deus que te selou também garante que você chegará ao destino para o qual Ele te chamou. O nono sinal é profundamente pessoal e extremamente poderoso. Você tem uma história de restauração que só Deus poderia escrever. Olhe para trás, veja de onde você veio. Lembre-se de quem você era antes de Deus começar a trabalhar em você. As cadeias que te prendiam, os vícios que te escravizavam, os pensamentos que te atormentavam, os relacionamentos que te destruíam. Agora olhe para onde você está. Você não chegou aqui por força própria. Não foi sua determinação que te libertou. Não foi sua inteligência que te restaurou. Foi a mão de Deus operando em você, moldando você, reconstruindo você pedaço por pedaço. Jeremias ouviu de Deus: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei. Jeremias 1:5. Essa palavra consagrei significa separar, apartar, selar para um propósito específico. Deus estava dizendo a Jeremias: Antes de você nascer, eu já tinha planos para você. Antes de você dar seu primeiro suspiro, eu já havia colocado meu selo sobre sua vida. E se isso era verdade para Jeremias, é verdade para você também. Sua história de restauração não é acidental. Cada ferida que foi curada, cada corrente que foi quebrada, cada noite escura que deu lugar à manhã, tudo isso é parte do testemunho vivo de que Deus te selou para seus propósitos. E esses propósitos são maiores do que você imagina, mais profundos do que você compreende, mais gloriosos do que você sonha. Paulo tinha uma história. Ele perseguia a igreja, aprovava mortes, era inimigo declarado do Evangelho. Mas no caminho de Damasco, tudo mudou. Uma luz brilhou, uma voz falou, e aquele que era perseguidor se tornou pregador. Aquele que espalhava medo passou a espalhar fé. Aquele que destruía vidas começou a edificar igrejas. E no final de sua jornada, ele pôde dizer: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Se Deus pode transformar Saulo em Paulo, o que ele não pode fazer com você? Se ele pode pegar um perseguidor e fazer dele um apóstolo, que transformação ele não pode operar em sua vida? Sua história de restauração é a prova viva do selo de Deus. E não importa quantas pessoas duvidem, não importa quantos questionem, você sabe a verdade. Onde você está hoje só pode ser explicado pela graça divina. O 10º sinal, e talvez o mais poderoso de todos, é este. Mesmo nas suas falhas, você não consegue abandonar a Deus. Essa é a marca suprema do selo divino. Você pode tropeçar, pode cair, pode até se afastar temporariamente, mas não consegue cortar o cordão que te liga ao Pai. Há algo mais forte que sua vontade, mais profundo que suas emoções, mais permanente que suas circunstâncias, que te mantém conectado a Ele. Pedro negou Jesus 3 vezes. Na hora mais crítica, quando seu mestre mais precisava dele, Pedro fracassou. Mas o que aconteceu depois? Ele não fugiu para sempre.
Ele não abandonou tudo. Ele chorou amargamente, mas voltou. E Jesus, sabendo disso desde sempre, havia dito a ele: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas 22, 31, 32. Jesus não disse se te converteres, mas quando te converteres. Ele sabia que Pedro cairia, mas também sabia que o selo que ele havia colocado sobre Pedro garantiria o retorno. E essa é a beleza gloriosa do selo divino. Ele não depende da sua perfeição, mas da fidelidade daquele que te selou. Você já falhou e voltou, já se afastou e retornou, já prometeu que não erraria mais, errou, mas não desistiu de buscar a Deus. Isso não é fraqueza, meu amado. Isso é o selo operando. É a corda de segurança que te prende ao trono da graça mesmo quando você solta a mão. É a garantia de que aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Há pessoas que abandonam Deus na primeira dificuldade. Param de orar quando as orações parecem não ser respondidas. Deixam a igreja quando são ofendidas. Renunciam à fé quando os ventos contrários sopram. Mas você não consegue fazer isso. Pode até tentar, mas algo dentro de você te puxa de volta. Pode até se afastar, mas não consegue ficar longe. Essa é a evidência inegável do selo divino em sua vida. Paulo escreveu aos Romanos palavras que deveriam estar gravadas em seu coração. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. Nada pode separar você do amor de Deus, nem suas falhas, nem seus pecados, nem suas dúvidas, nem suas quedas. Quando Deus sela, Ele sela para sempre. Quando Ele marca permanentemente. Quando Ele escolhe, Ele não se arrepende da escolha. Agora você precisa entender algo crucial. Reconhecer esses sinais em sua vida não é motivo para orgulho espiritual, mas para humildade profunda. Você não foi selado porque era melhor que outros, não foi escolhido porque merecia mais. Foi pela graça soberana de Deus que decidiu, em sua infinita misericórdia, colocar seu selo sobre você. Essa compreensão deve transformar completamente a maneira como você enxerga sua jornada. Quando você entende que o selo não veio por seus méritos, você para de se gloriar em si mesmo e começa a glorificar aquele que te selou. Quando percebe que a escolha não foi baseada em seu desempenho, você deixa de viver tentando provar que é digno e passa a viver em gratidão por ser amado. E aqui está algo que muitos não compreendem. O selo de Deus sobre sua vida não te isenta de responsabilidade. Pelo contrário, te convoca a uma vida de maior santidade, maior compromisso, maior consagração. Paulo escreveu aos Efésios: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. É possível entristecer o Espírito Santo mesmo sendo selado por ele. É possível resistir à sua voz, mesmo carregando sua marca. É possível viver abaixo do padrão estabelecido para você mesmo, tendo a garantia da salvação. E essa verdade deve te levar não ao descuido, mas à vigilância constante. O selo te garante que você é de Deus. Mas como você vive essa realidade, determina o quanto você vai manifestar o reino aqui na terra. Você pode ser um filho que carrega o nome do Pai, mas vive de maneira que desonra esse nome. Ou pode ser um filho que, consciente do selo que carrega, vive de forma que glorifica aquele que te escolheu. Pense em Sansão. Ele foi separado para Deus desde o ventre. Tinha um chamado, tinha unção,
Tinha força sobrenatural, mas começou a brincar com o selo. Começou a negociar com o pecado. Começou a revelar seus segredos a quem não deveria confiar. E chegou o dia em que ele acordou e não sabia ainda que o Senhor já se tinha retirado dele. Juízes 16:20. Essa é uma das passagens mais tristes das Escrituras. Sansão ainda pensava que tinha o poder. Ainda acreditava que poderia se levantar como antes, mas a glória havia se retirado. E por quê? Porque ele tratou o selo de Deus como algo comum, porque transformou o sagrado em profano, porque achou que poderia viver de qualquer jeito e ainda assim manter a unção. Isso deveria servir de alerta profundo para cada um de nós. O selo de Deus é permanente quanto à salvação, mas a manifestação desse selo em poder e unção está diretamente ligada à forma como vivemos. Você pode ter a garantia do céu e ainda assim perder a eficácia do seu testemunho aqui na terra. Mas há esperança mesmo para aqueles que, como Sansão, tropeçaram. Porque até mesmo na prisão, cego e humilhado, Sansão clamou a Deus e foi ouvido. Sua última vitória foi maior que todas as anteriores. E isso nos ensina que Deus não abandona aqueles que Ele selou, mesmo quando eles se afastam. Ele espera, Ele chama, Ele restaura. Agora, deixe-me falar sobre algo que pode estar perturbando o seu coração enquanto você ouve esta mensagem. Talvez você esteja pensando, mas eu não vejo todos esses sinais claramente em minha vida. Alguns eu reconheço, outros eu duvido. O que isso significa? Será que não sou selado? Escute com atenção. O selo de Deus não é medido pela sua percepção, mas pela promessa divina. Você não é selado porque sente, mas porque Deus prometeu. A palavra declara: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. João 3,36. Note que não diz aquele que sente que crê, ou aquele que tem certeza absoluta de que crê. Diz simplesmente aquele que crê. Se há fé genuína em seu coração, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, você está selado. Se você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, você está selado. Se você se arrepende de seus pecados e busca viver para Deus, você está selado. A questão não é se você consegue identificar todos os sinais perfeitamente, mas se há uma relação real com o Deus vivo. Os sinais não criam o selo, eles confirmam o selo. Eles não são a causa, mas o efeito. E eles se manifestam de diferentes formas e em diferentes intensidades, dependendo da maturidade espiritual de cada pessoa. Um recém-convertido pode não reconhecer todos os sinais que um cristão de décadas de caminhada identifica, mas ambos estão igualmente selados. É como uma criança que nasce em uma família. Desde o momento do nascimento, ela pertence àquela família. Ela é filho ou filha de pleno direito. Mas leva tempo para essa criança compreender completamente o que significa ser parte daquela família, quais são os valores familiares, como funciona a dinâmica dos relacionamentos. A pertença é imediata, mas a compreensão é progressiva. Assim é com o selo de Deus. No momento em que você crê, você é selado, instantaneamente, completamente, eternamente. Mas leva tempo para você entender plenamente o que isso significa. Leva caminhada para você reconhecer todos os sinais. Leva maturidade para você viver na plenitude dessa realidade. João escreveu em sua primeira carta: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. 1 João 3:1. Ele não disse, parecemos filhos ou somos tratados como filhos. Ele foi categórico. Somos filhos. Essa é a realidade estabelecida pelo selo divino, e se somos filhos, então herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso significa que tudo o que pertence ao Pai pertence a você também.
não por conquista, mas por adoção, não por merecimento, mas por graça, não por desempenho, mas por posição. Essa verdade deveria revolucionar completamente a forma como você vive. Você não é um mendigo implorando migalhas. Você é um filho com direito à mesa. Você não é um escravo temendo o castigo do Senhor. Você é um filho confiante no amor do Pai. Você não é um estranho esperando ser aceito. Você é família, selado, marcado, pertencendo plenamente. E aqui está algo glorioso. Esse selo não pode ser removido por suas falhas. Não pode ser anulado por seus erros. Não pode ser cancelado por suas quedas. Paulo declarou com absoluta confiança: porque estou persuadido de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Deus não começa o que não pode terminar. Ele não inicia uma obra para abandoná-la no meio do caminho. Ele não coloca seu selo sobre alguém para depois retirar. Quando ele sela, ele compromete toda a sua fidelidade, todo o seu poder, toda a sua glória para garantir que aquela vida alcance o propósito estabelecido. Mas vamos ser honestos sobre algo que muitos pregadores evitam discutir. Carregar o selo de Deus não torna sua vida mais fácil. Em muitos aspectos, torna-a mais desafiadora. Porque agora você vive em dois mundos simultaneamente, o natural e o espiritual. E esses dois mundos frequentemente entram em conflito. O mundo natural diz: busque seus próprios interesses. O selo de Deus diz: busque primeiro o reino. O mundo natural diz: vingue-se quando for ferido. O selo de Deus diz: perdoe 70 vezes 7. O mundo natural diz: acumule tesouros para si mesmo. O selo de Deus diz: ajunte tesouros no céu. Essa tensão é constante, diária e inescapável. E é por isso que Paulo escreveu aos Gálatas: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Gálatas 5:16-17. Essa batalha interna é evidência do selo. Pessoas sem o Espírito Santo não experimentam esse conflito porque não há duas naturezas lutando dentro delas. Mas você, filho selado, você sente a guerra. Quando quer fazer o que é certo, encontra resistência interna. Quando decide obedecer a Deus, a carne grita em protesto. Quando escolhe o caminho estreito, tudo em você parece puxar para o caminho largo. E isso pode ser exaustivo. Deixe-me dizer algo que talvez nunca tenham te dito. É normal sentir cansaço espiritual. É normal ter dias em que a batalha parece pesada demais. É normal questionar se você tem forças para continuar. Isso não significa que você perdeu o selo. Significa que você é humano, vivendo em um corpo mortal, lutando batalhas espirituais com recursos limitados. Mas aqui está a promessa gloriosa. Não se canse de fazer o bem, pois na época apropriada colheremos se não desistirmos. Gálatas 6:9. Deus não espera que você tenha forças ilimitadas. Ele sabe que você se cansa. Ele viu Jesus cansado no poço de Samaria. Ele viu Elias exausto debaixo do zimbro. Ele viu Davi esgotado pelas perseguições. Mas ele nunca abandonou nenhum deles. E ele não vai abandonar você. Quando suas forças acabarem, as forças dele começam. Quando você chegar ao fim de si mesmo, descobrirá que ele não tem fim. Quando seus recursos se esgotarem, os recursos celestiais se abrirão. Isaías declarou: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40:31. Essa renovação de forças não é automática. Ela requer espera. Requer que você pare de tentar fazer tudo por conta própria e descanse na suficiência divina. Requer que você reconheça sua fragilidade e se apoie na força dele.
E isso, ironicamente, é onde muitos tropeçam. Vivemos em uma cultura que glorifica a autossuficiência, que celebra aqueles que vencem por conta própria, que aplaude a independência e despreza a dependência. Mas o reino de Deus opera em princípios contrários. No reino, fraqueza reconhecida se torna força manifesta. Dependência declarada abre caminho para poder divino. Humildade expressa atrai graça abundante. Jesus disse algo que parece contraditório. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo leve. Mateus 11, 29 e 30. Como pode um jugo ser suave? Como pode um fardo ser leve? A resposta está em quem carrega o peso principal. Quando você está sob o jugo de Cristo, você não carrega sozinho. Ele está do outro lado do jugo, levando a maior parte do peso. Quando você aceita o fardo dele, você descobre que é muito mais leve do que os fardos que você mesmo criou. O selo de Deus não significa ausência de cargas, mas presença de alguém que as carrega com você. E aqui está algo que você precisa entender sobre o propósito do selo. Deus não te selou apenas para salvar você do inferno. Essa é uma verdade gloriosa, mas não é a única. Ele te selou para fazer de você um instrumento de transformação na terra. Ele te marcou para que através de você outros possam ser alcançados. Ele te escolheu para que você seja luz em meio às trevas. Isso significa que sua vida não é só sobre você. Sua salvação tem um propósito maior. Seu testemunho tem um alcance que você ainda não consegue mensurar. Cada batalha que você vence fortalece alguém que está assistindo. Cada tempestade que você atravessa com fé encoraja outro que está enfrentando ventos semelhantes. José não foi selado apenas para ser salvo da cisterna. Ele foi selado para salvar nações da fome. Moisés não foi selado apenas para escapar do Nilo. Ele foi selado para libertar um povo inteiro da escravidão. Esther não foi selada apenas para se tornar rainha. Ela foi selada para que, para um momento como este, pudesse salvar sua nação do extermínio. E você? Para que momento Deus te preparou? Para qual propósito Ele te selou? Que vidas estão esperando ser tocadas pelo testemunho que só você pode dar? Que histórias precisam ouvir a narrativa de redenção que você carrega? Que corações quebrantados aguardam o bálsamo de esperança que flui de sua experiência com Deus? O selo não é apenas para sua proteção, é para a propagação do reino. Você foi salvo para salvar, foi curado para curar, foi libertado para libertar, foi restaurado para restaurar. O que Deus fez em você, Ele quer fazer através de você na vida de outros. Mas isso requer disponibilidade, requer que você saia da zona de conforto, requer que você arrisque ser vulnerável, compartilhando não apenas suas vitórias, mas também suas batalhas. Requer que você seja real, autêntico, transparente sobre sua jornada. As pessoas não precisam de super-heróis espirituais perfeitos. Elas precisam de testemunhas genuínas que foram feridas, mas foram curadas, que foram quebradas, mas foram restauradas, que foram perdidas, mas foram encontradas. Elas precisam ver que o selo de Deus funciona em vidas reais, em meio a problemas reais, produzindo transformação real. E quando você começa a viver nessa consciência de propósito maior, algo poderoso acontece. As provações ganham novo significado. Você para de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar, para quem isso me está preparando a ajudar? Você deixa de ver suas lutas apenas como problemas pessoais e começa a enxergá-las como preparo ministerial. Paulo entendeu isso profundamente. Ele escreveu aos Coríntios: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação.
É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. 2 Coríntios 1, 3, 4. Você está sendo consolado para consolar. Está sendo fortalecido para fortalecer. Está sendo ensinado para ensinar. Nada do que você passa é desperdiçado na economia divina. Cada lágrima tem propósito. Cada provação produz fruto. Cada vale prepara você para ajudar outro, que descerá por caminho semelhante. E enquanto você caminha nessa jornada de reconhecer o selo de Deus em sua vida, precisa estar atento a algo crucial. O inimigo fará de tudo para fazer você duvidar desse selo. Ele não pode removê-lo, e isso está além do poder dele. Mas ele pode plantar dúvidas em sua mente. Pode usar suas falhas como evidência de que você não é realmente de Deus. Pode apontar para seus pecados como prova de que o selo é ilegítimo. Esta é uma das estratégias mais antigas e eficazes do adversário, a acusação. Apocalipse o chama de o acusador de nossos irmãos, que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Apocalipse 12:10. Ele sussurra: veja o que você fez. Como pode dizer que é de Deus? Como pode pensar que está selado? Olhe para seus erros, suas falhas, suas quedas. Mas aqui está a verdade que destrói toda a acusação. O selo de Deus não está baseado em sua performance, mas na obra consumada de Cristo na cruz. Quando Jesus disse, está consumado, ele não quis dizer, está começado ou está quase pronto. Ele declarou conclusão total, completa, final. A obra estava feita, o preço estava pago, o caminho estava aberto. E é nessa obra consumada que seu selo está fundamentado, não em seus esforços, não em sua bondade, não em sua capacidade de manter-se puro, mas no sangue derramado no Calvário que comprou sua redenção de uma vez por todas. Paulo escreveu aos Hebreus: com efeito, pelo poder do Espírito Eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem mácula e assim libertará a nossa consciência de atos que levam à morte para que possamos servir ao Deus vivo. Hebreus 9:14. Sua consciência precisa ser libertada dos atos que levam à morte. Você precisa parar de carregar o peso de pecados que já foram perdoados. Precisa deixar de viver sob condenação por falhas que já foram cobertas pelo sangue de Cristo. Precisa reconhecer que a voz que acusa não é a voz de Deus. Deus corrige, mas não condena seus filhos. Deus disciplina, mas não rejeita. Deus aponta o pecado, mas sempre oferece o caminho da restauração. Se a voz que você ouve traz apenas vergonha, culpa e desesperança, não é a voz do Espírito Santo. É a voz do acusador tentando fazer você duvidar do selo que o próprio Deus colocou sobre você. Romanos 8:1 deveria ser gravado em seu coração. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma, nem um pouco. Nem mesmo por aquele pecado que você acha imperdoável. Nem mesmo por aquela falha que você repete, nem mesmo por aquele erro do passado que ainda te assombra. Se você está em Cristo, não há condenação. Isso não é licença para pecar, é liberdade para viver. É a base segura sobre a qual você constrói uma vida de santidade, não por medo da condenação, mas por gratidão pela graça. Quando você realmente compreende que está selado, não por seus méritos, mas pela misericórdia divina, você naturalmente deseja viver de maneira que honre aquele que te selou. E aqui está uma verdade poderosa que precisa permear sua compreensão. O selo de Deus sobre você afeta não apenas sua eternidade, mas também seu presente. Ele transforma a forma como você enfrenta cada dia. Quando você acorda de manhã, sabendo que pertence a Deus, que carrega sua marca, que está sob sua proteção, você enfrenta as circunstâncias de maneira diferente.
As mesmas situações que fariam uma pessoa sem esse selo desmoronar, você atravessa com esperança. Os mesmos desafios que levariam outros ao desespero, você enfrenta com fé. As mesmas tempestades que destruiriam vidas não ancoradas em Deus, você suporta porque sabe que há um propósito sendo tecido mesmo na adversidade. Tiago escreveu algo que parece absurdo à primeira vista. Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago 1, 2, 3. Ter alegria nas provações? Como isso é possível? É possível quando você entende que as provações não vêm para destruir você, mas para desenvolver você. Não para acabar com sua fé, mas para aprofundá-la. Não para provar que o selo é falso, mas para revelar que o selo é real e resistente a todas as pressões. Como o ouro que é purificado no fogo, sua fé é refinada nas provações. E cada vez que você passa por uma provação e permanece firme, o selo se torna mais evidente. Cada tempestade que você atravessa e sobrevive testifica do poder daquele que te selou. Cada vale escuro que você cruza e emerge dele testifica da luz que você carrega dentro de si. Mas vou ser honesto com você sobre algo que muitos evitam mencionar. Há momentos em que o selo parece invisível. Há dias em que você não sente nada. Há temporadas em que a presença de Deus parece distante. E nesses momentos, você terá que fazer uma escolha crucial. Vai viver pelo que sente ou pelo que sabe? Sentimentos são reais, mas não são confiáveis. Eles flutuam com as circunstâncias, mudam com o clima, variam com o cansaço físico ou emocional. Mas a verdade de Deus permanece constante independentemente de como você se sente. O selo continua ali mesmo quando você não consegue percebê-lo. Abacuque expressou essa realidade com uma fé inabalável. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17, 18. Leia isso novamente. Abacuque está dizendo, mesmo que tudo desmorone, mesmo que não haja evidência externa de bênção, mesmo que as circunstâncias gritem desespero, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Isso é fé que transcende sentimentos. Isso é confiança que vai além das circunstâncias. Isso é o selo operando em meio à escuridão. Você precisa cultivar essa espécie de fé. A fé que diz, sei em quem tenho crido, mesmo quando não vê o caminho. A fé que declara, o Senhor é o meu pastor, mesmo quando atravessa o vale da sombra da morte. A fé que proclama Deus é bom, mesmo quando a vida parece cruel. Essa não é fé cega, é fé baseada no caráter imutável de Deus. É confiança fundamentada nas promessas eternas da palavra. É certeza ancorada não nas suas emoções variáveis, mas na fidelidade inabalável daquele que te selou. E quando você escolhe crer, apesar dos sentimentos, quando você decide confiar apesar das circunstâncias, quando você declara fé apesar das aparências contrárias, algo poderoso acontece no reino espiritual. Você está honrando o selo. Você está validando a promessa. Você está demonstrando que sua fé não depende de evidências visíveis, mas de convicção invisível. Agora chegamos ao momento mais crucial desta mensagem. Você ouviu sobre os sinais, reconheceu alguns deles em sua vida, compreendeu a natureza permanente do selo. Mas o que você fará com essa revelação? Como isso mudará a forma como você vive a partir de hoje? Deixe-me ser claro, conhecimento sem aplicação é morto. Revelação sem transformação é vazia. Você pode saber tudo sobre o selo de Deus e ainda viver como alguém não selado.
pode reconhecer os sinais e ainda não viver na plenitude do que eles representam. A questão não é apenas saber, mas ser transformado pelo que você sabe. Primeiro, você precisa parar de viver na defensiva espiritual e começar a viver na ofensiva. O selo de Deus não foi dado apenas para proteger você, mas para capacitar você a avançar. Você não foi marcado para se esconder, mas para conquistar. Não foi escolhido para sobreviver, mas para prevalecer. Jesus disse: Eu lhes dei autoridade para pisarem em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano algum. Lucas 10:19. Note que ele não disse: eu dei autoridade para vocês correrem das serpentes ou para se esconderem dos escorpiões. Ele deu autoridade para pisar, para confrontar, para vencer. Você precisa começar a viver nessa autoridade. Parar de recuar diante de batalhas espirituais. Parar de aceitar passivamente os ataques do inimigo. Parar de se comportar como vítima quando você foi declarado vencedor. O selo sobre você é mais poderoso que qualquer força que se levante contra você. Segundo, você precisa viver em santidade intencional. Não por medo de perder o selo, mas por reverência a quem te selou. Não por obrigação religiosa, mas por amor genuíno. Não para merecer a graça, mas porque a graça já te alcançou. Pedro escreveu: Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:15-16. Santidade não é perfeccionismo religioso, é separação intencional do pecado e consagração deliberada a Deus. É escolher diariamente viver de maneira que reflita o caráter daquele cujo nome você carrega. É permitir que o selo que está dentro de você transforme tudo ao seu redor. E essa santidade se manifesta nas escolhas cotidianas, no que você escolhe assistir, no que decide ouvir, nas conversas em que participa, nos lugares que frequenta, nos relacionamentos que cultiva. Cada escolha é uma oportunidade de honrar ou desonrar o selo. Terceiro, você precisa se tornar um comunicador do selo. Sua vida precisa ser um testemunho vivo de que Deus ainda sela, ainda escolhe, ainda transforma. As pessoas ao seu redor precisam ver em você algo que não pode ser explicado pela lógica humana. Precisam testemunhar paz que desafia as circunstâncias. Precisam observar esperança que persiste em meio à desesperança. Jesus disse: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Mateus 5:14-15. Você não foi selado para esconder a luz. Você foi marcado para brilhar. E esse brilho não vem de autopromoção, não vem de arrogância espiritual. Vem de simplesmente viver de maneira autêntica aquilo que Deus operou em você. Vem de permitir que sua história de restauração inspire outros. Vem de ser vulnerável sobre suas lutas, enquanto testifica da fidelidade divina. Quarto, você precisa viver com expectativa profética sobre seu futuro. O selo de Deus sobre você não é apenas sobre o passado ou o presente, é sobre tudo o que ainda está por vir. É sobre promessas que ainda não se cumpriram. É sobre propósitos que ainda não foram revelados completamente. É sobre um destino que está sendo tecido nos bastidores. Paulo declarou com absoluta convicção: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8:18. Ele via além do presente. Enxergava além das circunstâncias imediatas. Vivia com a certeza de que o melhor ainda estava por vir. E você precisa cultivar essa mesma visão.
Precisa olhar além das lutas atuais e ver a vitória prometida. Precisa enxergar além dos vales presentes e vislumbrar as montanhas futuras. Precisa viver não apenas reagindo ao que acontece hoje, mas antecipando o que Deus está preparando para amanhã. Hoje se quebra sobre a sua vida toda dúvida sobre o amor de Deus por você. Hoje se rompe toda a corrente de insegurança espiritual que te fazia questionar se você realmente pertence a Ele. Hoje você recebe a confirmação clara, inequívoca, poderosa. Você foi selado pelo Deus Altíssimo e nada, absolutamente nada, pode invalidar esse selo. Você é propriedade exclusiva do Rei dos Reis. Você é filho amado do Pai Celestial. Você é templo do Espírito Santo. Você é herdeiro de promessas eternas. Você é portador de um destino glorioso. Você é luz em meio às trevas. Você é sal que preserva. Você é voz profética em uma geração perdida. E eu profetizo sobre você hoje. O mesmo Deus que começou a boa obra em sua vida há de completá-la. As promessas que Ele fez sobre você não cairão por terra. Os propósitos que Ele estabeleceu para você não serão frustrados. O selo que Ele colocou sobre você permanecerá firme até o dia em que você o verá face a face. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Levante-se agora e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. Pare de duvidar do selo. Pare de questionar a escolha divina. Pare de viver como órfão quando você é filho. Pare de mendigar quando você é herdeiro. Pare de tropeçar na insegurança quando você foi estabelecido em rocha firme. O selo está sobre você. A marca foi colocada. A escolha foi feita e ela é irrevogável, permanente, eterna. Viva nessa verdade. Caminhe nessa certeza. Avance nessa confiança, porque você não é apenas mais um na multidão. Você é um escolhido, selado, amado e destinado para a glória do Deus que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.